Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como disse no primeiro vídeo, este perfil é um perfil dedicado a temas teológicos, debates, e nós estamos aqui, eu, o Caio, também está o Vô aqui, né? Que na verdade vai nos auxiliar aí, me auxiliar, né? Eu sou teu... Olha, eu vou ser o auxiliado nessa noite aqui. Mas o tema proposto, né, como eu disse no primeiro vídeo do canal, e esse aqui é o nosso primeiro encontro, o primeiro de muitos encontros. O tema foi o texto do livro do profeta Isaías, do capítulo 14, e também o texto do livro do profeta Ezequiel, do capítulo 28. Ele muitas das vezes usa como referência ao diabo, ao Satanás, inimigo das nossas almas. E a pergunta foi feita: este texto ele é literal ou simbólico? Bom, eu já vou deixar o meu parecer aqui. Logo depois o Caio também já vai deixar o parecer dele, né? O Caio, que é um ótimo debatedor, o Jô também, o Jonatas, e nós vamos aqui começar. Bom, o texto que eu acabei de dizer aqui para os irmãos, o primeiro texto está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Bom, respondendo à pergunta, ele é literal ou simbólico? Vamos lá. Aqui a profecia ela é literal para o rei da Babilônia. E para comprovar isso aqui, no capítulo 14, no versículo 4, diz assim, ó: então proferirás a este dito contra o rei da Babilônia. Então o texto deixa claro que a profecia é para o rei da Babilônia, mas o texto ele também deixa muito bem claro, ele faz uma dupla referência, né? Nós acreditamos, ele faz uma dupla referência. Assim como o texto é atribuído a profecia ao rei da Babilônia, e aqui no texto do profeta Ezequiel, no capítulo 28, também é ao rei Tiro, mas ele também faz uma referência sim a Satanás. E para corroborar com isso, no capítulo 14 do livro do profeta Isaías, no versículo 12, diz assim: como caíste do céu? Bom, o rei da Babilônia não caiu do céu, né? Tem outros textos que eu vou deixar aqui para o Caio, provavelmente ele vai utilizar, mas como uma referência a mais, ele vai dizer aqui também que, ainda no versículo 12, ó estrela da manhã, filha da alva. Nós vamos ver texto como no livro de Jó, capítulo 38, no versículo 7, vai tratar como anjos, como filho, como estrela da alva. Também no versículo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e o capítulo 14, ele trata, o apóstolo Paulo vai dizer que, se possível, o anjo, Satanás, na verdade, ele se transformaria em anjo de luz, para enganar até mesmo os escolhidos. Mas a pergunta é literal? A profecia é literal, mas ela é também simbólica, ok? E a última referência que eu vou usar aqui está registrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28 e no versículo 13. Eu vou usar somente a parte C do versículo, que diz assim: e dos teus pífaros estava entre ti no dia em que fostes criado. Eu só vou pegar a palavra criado aqui para a gente entender uma coisa. O rei Tiro, ele não foi criado, ele foi gerado. Então tem muitas referências no texto aqui que ele faz alusão a Satanás. Satanás sim, ele foi criado. Especificamente no livro do profeta Ezequiel, o texto ele diz que foi criado. Satanás foi criado e o rei de Tiro, fazendo essa referência, ele foi gerado. Tá bom? Eu vou passar aqui para o Caio. O Caio vai ter mais algumas coisas para dizer e a gente vai desenrolando aí no andar do programa aí. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Primeiramente quero cumprimentar a todos aí e deixar aqui a minha contribuição sobre esse assunto que é tão pertinente aí para nós. A gente primeiramente precisamos entender que há duas visões acerca desses dois textos, né, de Ezequiel 28 e Isaías 14. Tudo começa com Orígenes, né, do segundo para o terceiro século da era cristã. Orígenes que vai trazer essa questão simbólica ao texto, porque é ele quem começa
trazendo, né, sobre essas questões simbólicas. Começa tudo com Orígenes, né? Jerônimo, ele vai dar continuidade, Tertuliano também, né? E aí eles já começam a achar os contrapontos que vai existir. Calvino, Lutero são contrapontos aqui, não acreditam nessa forma simbólica do texto e sim na literalidade do texto, né? Então, assim, é uma visão cristã que traz alusão a Satanás aqui ambos os textos, né? É uma visão cristã e não judaica. Então existem essas duas visões acerca desta profecia, das duas profecias, né? E algumas pessoas vai trazer também uma referência, por exemplo, de Isaías, quando ele vai retratar sobre o Messias. Algumas pessoas vai trazer a pergunta: será que Isaías estava sabendo de quem ele estava falando? Quando ele retrata, ele sabia que era uma profecia que ia se cumprir? Algumas pessoas vai trazer essa questão, né? Então, aqui, eu e o pastor Cristiano, a gente não necessariamente vai estar dentro de um debate, porque a gente crê na mesma coisa aqui, né? Que há ambas as questões no texto, tanto literal quanto uma hipérbole, né? Ou os exageros que o próprio escritor vai trazer acerca dos homens a que ele estava se referindo. Até porque que homem pisa em pedras afogueadas, né? Não tem. Então, assim, e como bem trouxe também o pastor Cristiano, como um homem que viveu no Éden, jardim de Deus, né? A não ser Adão. Então, são algumas questões aí que a gente vai trazer. Eu quero devolver a palavra aí para o Cristiano também, trazer mais um pouco do resumo, enquanto a gente já volta aí para falar outras coisas mais aí sobre o texto. Bom, a profecia de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13, diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. O próprio Caio acabou de dizer aqui que o rei de Tiro não tinha possibilidade dele estar no Éden, né? Como a palavra, a profecia, ela também é simbólica, né? É uma profecia com símbolos também. Então, como não tinha possibilidade do rei de Tiro estar no Éden, quem é que estava no Éden? E aí nós vamos voltar para o livro de Gênesis e vamos ver aquele fato, aquele acontecimento, o fato mais triste da humanidade, que é onde o ser humano cai, né, na desobediência e acaba pecando contra a santidade de Deus. O texto ainda continua dizendo assim, ó: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, esmeralda e o ouro, obras dos teus tambores, dos teus pífaros, estavam em ti no dia em que fostes criados, foram preparados. Eu trouxe aqui, mas somente para ficar gravado, e é interessante. O texto aqui, a criação se refere, na nossa visão, se refere à criação, o próprio diabo, porque o diabo ele é uma criatura. Assim como os anjos, ele é um anjo caído, como diz o escritor, como de Judas, na carta de Judas, ele é um anjo caído. Então, ele foi criado. Logicamente, o rei de Tiro ele não foi criado, ele foi gerado. Uma questão muito interessante que o Cristiano falou é sobre as pedras, né? Porque algumas pessoas vai falar que o sumo sacerdote, eles eram adornados de 12 pedras, mas no texto só tem 9, falta 3. Então essa referência já não cabe mais, para trazer que era uma alusão ao sumo sacerdote, né? Até porque não era, eles eram reis ali. Uma questão também, Cristiano, é sobre ungido de Deus, querubim ungido de Deus. Algumas pessoas vai trazer a referência que no céu só quem foi ungido é Jesus Cristo, né? Então as pessoas que pensam que o texto ele é somente literal para o rei de Tiro e o rei da Babilônia, né? Eles vão trazer essa questão de que não houve ungidos além de Jesus Cristo dentro da eternidade, né? Mas como bem o Cristiano falou, está se retratando da criação de Satanás, né? Como ele foi criado, o que ele era, o que ele fazia, né? O que tinha nele, né? E outra coisa muito, muito legal é sobre o reinado de ambos aí os personagens do texto, que algumas pessoas também vai fazer esse contraponto do reinado,
né? Mas espera aí, Satanás não era um rei. Só que veja, no livro de Jó, quando ele vai aparecer junto com os filhos de Deus, né, para aquele concílio que acontece, Deus pergunta para ele, de onde tu vens? E ele fala o quê? De passear e rodear pela terra. Isso é um exemplo claríssimo de que alguns reis faziam naquela época. O próprio Davi fez muito isso. O rei Saul fez muito isso. E a gente tem outros exemplos na Bíblia também, que era uma prática de um governante, correto? Então o Satanás ali estava mostrando que ele governava o mundo naquela época, né? E até os dias de hoje é o príncipe do mundo aí, como a gente bem sabe. Um exemplo, na tentação de Jesus, o que ele falou? Se prostrares, me adorar, eu te darei todos os reinos aí, que está à sua disposição. Então a gente vê a autoridade que ele tem na terra aí para fazer tal coisa. Cristiano, quiser. É interessante. É interessante, o Caio usou um texto daquela conversa que ele tem com Jesus após Jesus ser levado pelo Espírito ao deserto, né? E a gente vê que o diabo, nós adoramos a Deus e não precisamos pagar nada. Na verdade, foi pago aquilo que nós não deveríamos, não conseguiríamos pagar, né? O diabo faz ao contrário, ele oferece para ser adorado, né? É uma diferença. Mas, ainda dentro do texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 12, diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã. Mais uma referência aqui, a dupla referência, na verdade, do texto, né? Porque o rei da Babilônia aqui não tinha como ele cair do céu. Assim como o texto de Ezequiel fala, estavas no jardim de Deus, né? Essa seria a última referência que eu queria deixar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, para fechar aqui o tema da minha parte, é isso. O texto, ele traz duas referências. Ele tem duas referências. Ele é sim um texto que traz uma profecia diretiva a dois reis, mas ele também faz uma referência a Satanás, o próprio diabo. E para me fechar a minha parte aqui também, é justamente isso que o Cris falou. Do verso 10 de Ezequiel 28 para o verso 11, ocorre algo que alguns chamam de intertextualidade, que é quando você muda o personagem. A profecia está sendo dita a alguém, e aí no verso 11 ele disse assim, ó: veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E aqui, a partir daqui, ele começa a mudar o que ele estava dizendo antes, né? Ocorre uma mudança de personagem, inclusive até no original a palavra de um para o outro vai mudar. Também como ele descrevia o rei de Tiro, do verso 10 para trás, do verso 11 para frente, ele começa a mudar ali a referência. Então justamente o que o Cristiano falou aí, é muito bem colocado, e para mim aqui o assunto está bem explicado. Pessoal, Deus abençoe, fique atento, né? Terão mais temas, e se você gosta desse tipo de assunto, assuntos teológicos, debates que provavelmente nós vamos ter aqui, olha, deixa aqui a sua dúvida, olha, eu quero tal tema, sim, tem dúvida dentro desse tema, e aí nós vamos trazer o tema, tirar as suas dúvidas. Deus te abençoe, continue orando por nós.